Mate de gaveta. O mate de gaveta acontece quando o rei fica encurralado na última fileira por causa dos seus próprios peões e não consegue escapar. Uma torre ou dama invade a oitava fileira e finaliza com um mate. Mate árabe é um dos mates mais antigos da história do xadrez. É realizado por uma torre e um cavalo. Com torre H7, na posição, temos o mate árabe. A torre faz o ataque direto enquanto o cavalo a defende e cobre a única casa de fuga do rei. Mate dos porcos cegos. No mate dos porcos cegos, as torres invadem a sétima fileira e causam um estrago absurdo. Como porcos que destroem tudo sem ver o que tem pela frente, as torres se movem horizontalmente e não dão chances de sobrevivência ao rei adversário. Mate de Blackburn. Com o bispo H7 e o bispo e cavalo dando cobertura a esse ataque destruidor, temos o mate de Blackburn. Esse mate acontece com o par de bispos e o cavalo para controlar as casas de fuga e defender o bispo. É um ataque tático que geralmente origina-se de uma bela combinação. Mate de corredor. O mate de corredor acontece quando o rei está preso, obviamente, em um corredor. Na posição temos as torres dominando as colunas B e D, enquanto a dama invade a coluna C, destruindo e eliminando qualquer possibilidade de sobrevivência do rei inimigo. Mate de corredor diagonal. Semelhante ao de corredor, mas realizado por bispos ou dama, o rei fica preso em uma diagonal, muitas vezes por suas próprias peças atrapalharem sua fuga. Mate de cozil. O mate de cozil acontece quando uma dama bloqueia linha, coluna e diagonal. O rei das pretas tem peças que bloqueiam sua fuga e a dama branca está pronta para entrar em H3 dando mate. Parecido também com o mate de cauda de andorinha. O rei está bloqueado por dois peões como rastro de uma cauda de andorinha. Jogando em G5, o jogo se encerra mostrando todo o poder da dama. Mate de Damiano. Com a ajuda de um peão em um roque destruído, a dama invade a casa de H7. Na posição, a torre do adversário impede sua fuga para F8, caracterizando assim o mate de Damiano. Mate de Davi e Golias. O mate de Davi e Golias acontece com um peão que se torna um grande herói da partida. Com a torre dominando a linha de trás do inimigo, as brancas jogam H4, dando o heróico mate que remonta à famosa história bíblica. Seja você também um herói, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Mate do louco. O mate do louco é conhecido como o mate mais rápido do xadrez. Acontece em apenas 2 lances, com E4, F6, D4 e G5. No exemplo, as pretas abriram a diagonal mais fraca do rei, permitindo a entrada da dama em H5. Mate de Greco. Baseado em estudos do enxadrista Gioacchino Greco, jogando torre H1, as brancas dão mate com a ajuda do bispo. Esse mate é um clássico do xadrez e mostra mais uma forma de usar essa dupla para atacar. Mate de gancho. O mate de gancho envolve uma torre que ataca apoiada por um cavalo. Com torre H8, temos um ataque decisivo arrematando a partida. O nome surgiu a partir da posição que lembra um gancho com um cavalo que defende a torre. Mate da caixa mortal. Com torre D8 temos o mate da caixa mortal. A posição leva esse nome por lembrar uma caixa onde o rei inimigo está preso. Mate de escadinha. Esse padrão clássico se caracteriza pelo uso de 2 torres, ou dama e torre, que aplicam cheques sequenciais para empurrar o rei adversário de fileira em fileira ou de coluna em coluna, como se estivessem subindo uma escada rumo ao mate. Em cada lance, o rei é obrigado a recuar um passo, perdendo espaço até ficar sem saída. Mate do pastorzinho. Clássico mate em 4 lances, muito comum em partidas de iniciantes. O bispo e a dama miram o peão de F7, onde a dama invade para dar mate. É arriscado iniciar a partida dessa forma, expondo a dama logo no início, mas é um mate que deve ser conhecido logo no início da jornada do enxadrista. Mate de Boden. O mate de Boden ocorre quando 2 bispos se cruzam para atacar o rei. No exemplo, com bispo A6, aplicamos o mate que exige a coordenação do par de bispos. Normalmente esse mate surge após sacrifícios que abrem diagonais para a dupla entrar em ação. Mate de Andersen. Inspirado no lendário enxadrista Adolf Andersen, com torre H8 temos o seu tão notável mate na posição. O rei defende o peão que cumpre o seu papel defendendo a torre. É importante notar como as peças trabalhando em equipe alcançam os seus objetivos. Mate de Max Lange. Neste padrão, a dama e um bispo combinam forças para fechar casas ao redor do rei. O bispo em F7 se posiciona em uma diagonal que limita a mobilidade, enquanto a dama chega em G8, arrematando a partida mais uma vez.
Esse padrão é mais um padrão elementar e essencial no repertório do enxadrista. Mate do beijo fatal. O mate do beijo fatal é um mate elementar e um dos primeiros mates que aprendemos no xadrez. A dama se posiciona em D7 para aplicar o beijo mortal apoiada pelo próprio rei. Mate de Mayer. Na posição, o bispo em A5 domina a diagonal em direção à casa D8, enquanto a torre em D1 avança para dar um mate. Os peões em E7 e F7 atrapalham o rei inimigo, eliminando todas as rotas de fuga. Mate da ópera. O famoso mate feito por Paul Morphy durante a famosa partida da ópera. Esse mate surgiu a partir de sacrifícios e combinações incríveis para abrir linhas e atacar com muita classe. O bispo mais uma vez defende a torre, que parte para D8, dando um belo checkmate. Mate de Murphy. Outro clássico de Paul Morphy, mostrando novamente a eficiência dessa dupla trabalhando juntas. A torre espreme o rei na coluna H, contando com a ajuda do peão em H7, enquanto dessa vez o bispo é quem dá um mate em D4. Mate de Hatch. Batizado em homenagem ao Richard Hatch, a torre em D1 invade o tabuleiro e defende o bispo, que dá mate em D8. O poderoso bispo ainda tira a diagonal de D8 e A5, impedindo qualquer tipo de fuga. Mate de Pillsbury. A torre e o bispo entram novamente em ação. Com torre G1 chegamos no mate, onde podemos ver que um roque aberto pode ser um dos maiores vilões dos padrões de mate. Mate de Ferrovia. Com um ataque poderoso e inevitável, a dupla conduz o rei até a borda do tabuleiro como se fosse um trem imparável. Com torre H7, o rei é forçado a ir para G8, onde a dama finaliza em F7. Mate de Anastácia. Um cavalo restringe a mobilidade lateral do rei, bloqueando as casas de fuga, enquanto a torre entra pela coluna H para finalizar a partida. Mate sufocado. O rei fica cercado por suas próprias peças, sem casas de fuga, e o cavalo dá o golpe fatal. Esse padrão mostra como o próprio time descoordenado pode atrapalhar e facilitar a derrota. Mate de sufocamento. Similar ao mate sufocado, nesse mate precisamos sufocar o rei adversário com a ajuda de uma outra peça. O bispo prende o rei em G8 enquanto o cavalo escolhe onde quer dar mate. Cavalo H6, checkmate. Mate de Loli. O mate de Loli envolve um tipo de sufocamento do rei inimigo. Depende dessa estrutura de peões para que aconteça. A dama invade a casa de H6, onde o próximo lance é inevitável com dama G7, com o apoio do peão ou bispo, remontando um mate parecido com o padrão do beijo fatal. Mate de Legal. O mate de Legal é famoso pelo sacrifício surpreendente da dama logo na abertura, seguido de ataques bem coordenados de cavalo e bispo. Na posição, as pretas aceitam o sacrifício e se veem com o rei exposto no centro, enquanto as peças menores realizam um checkmate fulminante. Mate de Triângulo. Com dama F5, temos o mate do triângulo. A posição das peças forma um triângulo que nomeia o mate, com a dama defendida pela torre e o peão em G7 que elimina o que seria a única casa de fuga do rei. Mate de Vukovich. Nomeado em homenagem ao teórico Vladimir Vukovich, esse mate ocorre com a união das forças entre o cavalo, a torre e uma peça de apoio para que a torre ameace o rei de frente. Uma combinação explosiva que, com torre F7, o peão defende a torre que dá mate, enquanto o cavalo domina as casas de E8 e G8. Mate de Epaulette. O rei está preso entre duas peças do seu próprio exército, como se usasse ombreiras militares. A dama aplica o mate de frente jogando em E6. Mate de canto. Esse mate ocorre quando o rei está preso em uma casa de canto, como em H8, geralmente preso por uma de suas peças e por uma torre do adversário. Um ataque com cavalo F7 nos leva ao golpe final da partida. Mate de Balestra. Com a dama prendendo o rei, o bispo ataca a diagonal como se fosse uma flecha, lembrando uma antiga arma medieval chamada balestra. A dama segura a posição em F6, deixando de cobrir a única diagonal branca, enquanto o bispo em C6 é mortal. Obrigado por assistir, inscreva-se no canal e deixe o seu like e acesse cheque.net e conheça o baralho de cartas de xadrez. Até a próxima!